Continuando aqui então, não é tudo que voa que pode ser categorizado num mesmo potinho, né? Então, assimila, vê as diferenças e acomoda. E aí isso leva à construção de novos esquemas, né? Sempre nesse ciclo. Assimilação promove dessa forma o desenvolvimento cognitivo para poder fazer as devidas acomodações. E essas acomodações, elas não são fixas, elas são mutáveis de acordo com o nível de aprendizado que a gente vai tendo ao longo das nossas experiências, né? Um outro ponto importante também para destacar é o processo de equilibração. Então, toda vez que há essa assimilação e depois a parte da acomodação, ele passa por um equilíbrio que é o chamado equilibração majorante, que é quando essa informação ela é depositada, né? E aí, numa nova oportunidade, se houver necessidade, faz uma nova assimilação e aí há um desequilíbrio para poder haver uma nova acomodação, tá? Então, um outro ponto importante também para Piaget é que o erro também é um elemento essencial na aprendizagem, né? Então, quando a gente vê os alunos com medo de errar, a gente tem que deixar claro que faz parte do processo de aprendizagem e essas respostas erradas, elas na verdade sublinham o estágio de pensamento, né, da pessoa. Ele destaca aqui no texto da criança, mas eu entendo que é de todas as idades, né? Então, existe para isso as fases do desenvolvimento cognitivo, né, e que Piaget caracterizou em 4 períodos de acordo com a idade. Tem o sensório motor, o pré-operacional, o operacional concreto e o operacional formal. O sensório motor, ele varia de 0 a 2 anos e ele engloba, por exemplo, ações de reflexo quando o bebê quer pegar na mão, as primeiras diferenciações, que é quando ele começa a se distinguir do mundo exterior, reprodução de eventos interessantes, ele começa a imitar, coordenação de esquemas, experimentação e representação, quando ele começa a ter um pouco mais de autonomia. No pré-operacional, de 2 a 6 anos, é quando ele começa a ter a parte da inteligência simbólica, quando a criança vai para a pré-escola, então ele começa a acessar imagens e linguagens para poder se expressar. Há também o caso da irreversibilidade, né, uma característica bastante proeminente nessa fase, que é quando ele não consegue distinguir o real do irreal, né? Por exemplo, o bicho-papão, ele acredita piamente que existe, né, ou no amiguinho imaginário, etc. O operacional concreto varia de 7 a 11 anos, então há um pensamento lógico, né? E nessa fase ele começa a despertar o espírito de equipe, cooperação. Então, tanto como Gallagher como Piaget, essa é uma ótima fase para iniciar atividades físicas em equipe, né? No Gallagher ele classifica como fase motora. E o operacional formal, que é após 12 anos de idade, onde ele começa a se socializar e a construir de forma autônoma as suas vontades, né? Então, essas são as fases do desenvolvimento cognitivo para Piaget. Um detalhe interessante é que existem provas operatórias que podem ser aplicadas, né, para que a gente consiga identificar qual é o nível de desenvolvimento cognitivo de uma determinada pessoa. Então, essas provas operatórias desenvolvidas aí por Piaget, elas avaliarão esse estágio de desenvolvimento por meio da noção de tempo, de número, de causalidade, conservação. E aí existem essas classificações diferentes com as quais a gente pode trabalhar para melhorar essa questão do desenvolvimento cognitivo do sujeito, tá?